De volta com o Manhã no Ar, recebendo hoje Eduardo Braga, do PMDB, candidato ao governo do estado do Amazonas. Antes da gente ir para o intervalo, a Micaela Cevalli, da Rádio A Crítica, ele perguntou sobre o plano de zerar a fila de exames, consultas, cirurgias em 120 dias. Como isso é possível, candidato? Primeiro, com um compromisso e uma vontade firme do governo de fazê-lo. Segundo, eu fui relator geral do Orçamento da República e coloquei lá recursos da ordem de 3 bilhões de reais para que o Brasil possa ter recursos para zerar filas, não apenas no Amazonas, mas em todo o Brasil. Se desses 3 bilhões o Amazonas receber 100 milhões de reais, já é dinheiro suficiente para, junto com as antigas cooperativas médicas que o Amazonas tinha, e que naquelas cooperativas não tinha Salvare, não tinha isso, aquela dos maus caminhos, eram de verdade os profissionais da saúde, eu lhe garanto que nós conseguiremos, em 120 dias, zerar a fila da saúde de cirurgias eletivas, fazendo cirurgias na capital e no interior, zerar a fila de consultas especializadas e de exames especializados. E mais, pegar o Delfim Aziz, que é um hospital na Zona Norte construído com PPP, com fundo garantidor de 80 milhões do governo do estado e que hoje está dado em penhora numa recuperação judicial da Bengoa, em São Paulo, e colocar ele para funcionar com os 8 centros cirúrgicos para atender a demanda das cirurgias. Só no Adriano Jorge são 5.000 cirurgias ortopédicas que estão na fila aguardando uma ação do governo. Existem um levantamento feito que é assustador. Consultas oftalmológicas, 8.000 consultas estão na lista de espera. Ultrassom, que vai desde o ultrassom abdominal ao transvaginal. São 49.000 pessoas esperando o laudo. Zero em 120 dias? E o mais estranho é que uma empresa vem recebendo como se estivesse fazendo esses exames e laudando esses exames todos os meses. 3 milhões de reais, 36 milhões de reais por ano. Ora, isso é contrato de vento. São esses contratos que não obedecem à boa prática da gestão que nos dão a esperança e a certeza de que nós vamos conseguir recursos e que com firmeza na gestão, vontade política, pulso firme, nós vamos zerar as filas e vamos voltar a abastecer os nossos hospitais com remédio químicos cirúrgicos para atender com humanização a saúde. Eu fui governador do estado e funcionava assim. Nós temos condições de voltar a funcionar assim. Candidato, eu acompanhei aqui, li o seu plano emergencial, né? Tem várias propostas para diversas áreas, algumas bem audaciosas, como essa de 120 dias, tem questão estrutural também, recontratação de profissionais que foram tirados, por exemplo, do setor de educação, os vigias, tem também database de professores, salários de vários profissionais. A minha preocupação é orçamentária. É possível fazer isso dentro desse plano de 15 meses ou o senhor está com um projeto de 5 anos de governo? Se foi possível ter orçamento para pagar 800 milhões de reais para humanizar em 2014, por que não é possível ter recurso para fazer o que é certo e atender as reivindicações daqueles que verdadeiramente trabalham? Porque só nessa primeira parte do ano, né, já foram empenhados cerca de 8 bilhões de reais. Então, parte do orçamento já está comprometido. Não, nós podemos anular isso. Nós podemos rever contratos, nós podemos cancelar contratos. Quem disse que nós temos que manter contratos que são eivados de vícios de contratação? Quem disse que nós temos que manter o contrato da Humanizare? Quem disse que nós temos que manter o contrato da Salvare? Quem disse que nós temos que manter contratos outros que são contratos de vento? Chega! Foram 12 bilhões de reais desviados em 7 anos. Eu acho que é hora do povo do Amazonas, democraticamente,
ir às urnas e dizer: eu quero acabar com isso e quero voltar a ter recursos para aquilo que é prioritário. Por isso eu entendi que era importante legitimar essa eleição com voto popular, porque as nossas medidas, elas são medidas que acabam com tudo isso. Se você acaba com esse tipo de contrato, você tem recursos. Você acha certo você tirar um vigilante armado de uma escola e deixar a escola entregue às drogas e aos bandidos? Semana passada, uma escola na cidade de Manaus foi assaltada, todos os professores foram assaltados e todos os alunos perderam o celular. A gente vai agora à redação do portal A Crítica com Dante Graça. Candidato, o senhor estava aí falando em orçamento, né? A gente viu uma briga recente aí do pessoal da UEA querendo autonomia financeira. Ontem foi assinado o projeto de lei para ser enviado à Câmara. E nessa discussão... Assembleia. Desculpa, Assembleia, perdão. E nessa discussão, a Defensoria Pública também estava pleiteando um aumento de orçamento para tentar ampliar seus serviços para o interior. É do seu interesse isso? O senhor acha que é importante fazer essa ampliação da Defensoria para o interior para garantir direitos para aquelas pessoas que não têm condições? Bem, deixa eu lhe dizer, a questão da UEA é grave, porque o reitor denunciou que foram desviados do fundo da UEA, em 2 anos, 275 milhões de reais. E esses 275 milhões de reais já fizeram com que a UEA, no ano de 2017, matriculasse 30% de alunos a menos. Eu quero só dar uma explicação. Quando eu cheguei no governo, a UEA tinha 1.800 alunos. Era um bebezinho. Quando eu entreguei para o meu sucessor, a UEA tinha mais de 20 mil alunos e estava instalada e espalhada por todo o interior do estado do Amazonas. E agora nós estamos ouvindo, lamentavelmente, o reitor da universidade dizer que os recursos do fundo da UEA estavam sendo desviados para outras funções. Então, a autonomia financeira e administrativa da UEA, ela é imperiosa para que futuros governantes não venham novamente tirar dinheiro da UEA para colocar, por exemplo, num absurdo que seja, no pagamento da Humanizade. O senhor continuaria com o projeto da cidade universitária? Eu quero fazer um plebiscito dentro da UEA para entender qual é o desejo dos alunos, porque a grande maioria dos alunos estudam e trabalham. E a grande maioria dos professores não são professores de dedicação exclusiva. Eles trabalham e dão aula. E às vezes até os melhores professores da Faculdade de Direito, da Faculdade de Economia, da Faculdade de Administração, eles trabalham e dão aula. Você deslocar tudo isso para um campus universitário que está a não sei quantos quilômetros do centro da cidade de Manaus, é praticamente estabelecer dedicação exclusiva do aluno e do professor. A minha proposta, que terá que ser submetida a um plebiscito, é manter no campus pesquisa, extensão universitária e desenvolvimento de novas tecnologias, aí sim, com alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado e com extensão universitária a nível de graduação, e aqui em Manaus, numa outra área, se possível numa área de permuta com o aeroclube, construir naquela área do aeroclube, que não é mais adequada para a aterrissagem e decolagem de aeronaves no próprio centro da cidade, no eixo viário mais importante da cidade, ali sim construir uma cidade universitária que dê o direito do professor e do aluno ter uma flexibilidade na graduação. E lá na cidade universitária, ter uma extensão universitária. E no entorno da cidade universitária, criar um programa que seja um programa de uma cidade planejada, que envolva a construção do novo aeroclube, de empreendimentos que possam dar, inclusive,
recursos novos para a constituição de um fundo de investimento dentro da própria UEA. A gente vai agora à redação do Manaus Hoje, Aruana Brianese. Candidato, o senhor está bem colocado nas pesquisas que foram divulgadas até o momento, com grande chance de ser eleito. Eu gostaria de saber, caso o senhor seja eleito, quem vai concluir o mandato no Senado? Sandra Braga, minha primeira suplente, minha companheira, minha esposa e uma pessoa que ajudou a minha vida inteira na minha militância política. Eu diria até que hoje nós estamos vivendo um momento interessante. A Sandra gosta mais de política, talvez, do que eu, né? Eu estou com quase 57 anos de idade. Eu já fui vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito, governador, prefeito, governador 2 vezes, senador, ministro de Estado. E a Sandra, ao longo de todos esses anos, sempre foi minha parceira e sempre foi a pessoa com quem eu compartilhei os meus pensamentos, discuti minhas ideias. A Sandra é muita coisa na minha vida e eu tenho certeza que a Sandra, na experiência de 1 ano e meio que ficou no Senado, honrou o amazonense e a mulher amazonense com uma participação firme, decisiva e do jeito dela. Ela é uma pessoa discreta, mas uma pessoa que tem conteúdo e posições para defender o Amazonas com firmeza no Senado da República. A gente vai agora com a Thea Morel. Bem, Adriane, eu gostaria de saber do candidato. A gente tem historicamente um problema de energia elétrica aqui na nossa cidade, no nosso estado como um todo, muito grande. A gente vai estar chegando agora num período realmente de estiagem, onde todo mundo liga o ar-condicionado e tem problemas sérios, principalmente na distribuição de energia, e nem o Linhão de Tucuruí conseguiu resolver isso. Queria saber do Eduardo Braga, que já foi governador, como senador e até ministro das Minas e Energia. Esse é um problema que tem solução, tem como resolver, pelo menos em curto espaço de tempo? Está sendo resolvido. Você está convidada para visitar a usina Mauá 3, que é a maior usina termo a gás no momento no Brasil, de 580 mega. A primeira turbina de 180 mega já está em funcionamento, a segunda está em comissionamento, deverá estar em funcionamento comercial nos próximos 30 dias, e a terceira, que é a que faz o fechamento do ciclo combinado, porque, é apenas um detalhe técnico, as usinas térmicas a gás, ela tem 2 tecnologias, do ciclo aberto, que você queima uma única vez o gás e perde, e a do ciclo combinado, onde você queima e requeima o gás, ou seja, você reaproveita o gás. E isso melhora o rendimento dessa usina. Essa é uma usina das mais modernas hoje no mundo e com certeza a mais moderna na América do Sul. Vai ser inaugurada proximamente, é fruto do nosso trabalho no Ministério das Minas e Energia, e isso vai dar uma estabilidade na ponta da rede do Linhão de Tucuruí de 580 megas. Além disso, as usinas de Jaraqui, Aparecida, etc., que já estavam transferidas para o sistema de gás natural, já ajudavam a estabilizar essa linha. E por que estabilizar essa linha? É que a linha Tucuruí-Manaus é uma linha de 3.000 quilômetros, de 500 kV, sob a copa das árvores, na floresta amazônica, onde, durante as tempestades, cria-se campo magnético. E esse campo magnético faz variação de tensão. Se você não tiver na ponta da rede, que é Manaus, como estabilizar essa variação, tendo usinas do porte dessa que eu acabei de te falar, você acaba desarmando por um sistema chamado SERAC, que é um sistema para proteger, para que não haja curto-circuito que queime todos os aparelhos da cidade, você corta a carga. E aí dá aquela sensação de apagão que demora 3, 4, 5 horas para voltar a energia. Pois bem, só para você ter essa informação, esta semana nós tivemos 3
variações de descargas atmosféricas na linha de Tucuruí, e apenas com uma máquina da nova usina e as máquinas das outras usinas nós conseguimos estabelecer a estabilidade na rede e não foi acionado o SERAC. Agora, além disto, é importante dizer que está havendo um investimento, e o telespectador precisa saber, na rede de 230 kV, subestações estão sendo construídas e nós estamos efetivamente melhorando muito o sistema na capital. Ainda tem muito o que fazer, claro, porque isso é dinâmico, a cidade cresce, novos bairros acontecem, você faz gatos, ligações, etc. E isso é um investimento que precisa permanecer. Agora, a excepcional notícia é que de 2014 para cá, o racionamento sistêmico no interior do estado do Amazonas acabou. Nós temos hoje uma situação de geração de energia e uma situação de luz para todos no interior do Amazonas, construída em 2015, 2016 e 2017, que mudou por completo a história da energia. E, por fim, eu quero dar aqui uma coisa que, assim, eu encho o meu peito de alegria, é porque depois de 5 anos, no próprio jornal A Crítica, no dia 21 de julho, nos classificados, foi publicado o edital de licitação pública do Linhão, que vai interligar Tucuruí a Itacoatiara, Silves, Itapiranga e São Sebastião do Atumã. Um sonho de 5 anos que finalmente se torna realidade. Eu tenho trabalhado muito. Se não tenho sido perfeito, eu tenho ajudado muito ao Amazonas a vencer uma das crises mais estruturantes que nós tínhamos no nosso estado. De forma geral, as pessoas não têm tanto conhecimento técnico desses investimentos todos na questão de energia elétrica. Durante sua passagem no Ministério de Minas e Energia, houve uma crise hídrica, houve também a questão da bandeira tarifária e a partir do momento da interligação do Linhão de Tucuruí, a gente começou a pagar essa conta. Também houve alguns aumentos no preço da energia que é paga hoje. Isso sente, de alguma forma, algum efeito negativo? Porque foi durante a sua gestão no Ministério em que aconteceram esses aumentos, principalmente aqui no Amazonas, durante essa campanha? Primeiro, quem dá aumento não é o ministro de Minas e Energia, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo, a pior de todas as energias, a mais cara, é não ter energia. Pergunta para a TV A Crítica quanto custa ela ficar sem energia e gerar energia com gerador a óleo diesel. Pergunta para uma fábrica que tem uma caldeira e que tem 1.000 trabalhadores, dependendo do que aquela caldeira vai produzir, para ele poder produzir o seu produto, quanto custa para ele não ter energia? É claro que a nossa energia, o bom seria que ela fosse de graça, mas a nossa energia ainda é baseada no interior do estado do Amazonas a óleo diesel. É o ônus que nós pagamos por vivermos num estado em que 2/3 da sua energia gerada é gerada com óleo diesel. E você sabe o preço do óleo diesel. E quando você pega um governante que ainda aumenta o ICMS do óleo diesel, o que ele está fazendo? Ele está pressionando o custo da geração de energia a óleo diesel. Portanto, o que eu quero dizer a você é que nós vamos baixar o ICMS do óleo diesel. Nós estamos agora concluindo a interligação com Tucuruí, que é uma energia de padrão hidráulico, e com padrão hidráulico ela é mais barata, e nós, no curto, médio e longo prazo, temos um planejamento de fazer com que a energia fique mais barata. Mas nós não temos como obrar milagres. Sem recursos, nós não temos como fazer os investimentos. E sem investimentos, nós vamos voltar ao racionamento. Você é muito jovem, você talvez não estivesse nem aqui, mas em 97, a Aruana, que é mais ou menos bem mais nova do que eu, mas lembra do racionamento que nós tivemos em 1997, quando, antes do Brasil, o Amazonas viveu um apagão
por falta de investimento no setor elétrico. A gente está terminando nosso tempo aqui na TV A Crítica, temos 15 segundos aí para encerrar a entrevista por aqui. Bem. A gente vai continuar na internet, na rádio, no portal. O senhor fica à vontade para as suas considerações. Não, eu quero apenas pedir a oportunidade ao povo amazonense, diante da decisão da Justiça Brasileira de caçar o Zé Melo por fraudes eleitorais, fraudes administrativas, de que nos dê a oportunidade, a mim e Marcelo, porque nós acreditamos que o Amazonas tem jeito. E o jeito é votar no 15 de Eduardo e Marcelo Ramos. O Manhã no Ar vai ficando por aqui e você continua com a nossa entrevista agora na internet, no aplicativo e na Rádio A Crítica. Amanhã, estou de volta a partir das 6 horas da manhã. A gente dá continuidade à nossa série de entrevistas e o nosso próximo convidado é Amazonino Mendes. Um ótimo dia para você e até amanhã.